Então, o que eu estou querendo dizer aqui em ser competitivo, embora caminhe junto em alguma medida com ser um time reativo, tem um pouco a ver com o seguinte, aí trazendo um pouco o jogo de ontem contra o CRB, que é um pouco a sensação específica, individual que eu pensei, né, acompanhando o jogo, que é o seguinte, eu não sei se vocês compartilham dessa sensação, que é um pouco assim, a sensação de que hoje o Vitória ele vai enfrentar um clube como o CRB, que é um clube cascudo, de você jogar fora de casa, a gente tem um pouco mais de confiança de saber que dificilmente a gente vai tomar um 2-3-0 do CRB, a gente vai conseguir competir, só que ao mesmo tempo é como se o avesso disso estivesse no fato de que o Vitória tem, com uma frequência mais do que necessária, dificuldade de impor uma forma de jogo, de ser muito impositivo contra esses clubes que, se ele quer ser campeão da Copa do Nordeste, deveria ser mais impositivo, sabe? É um pouco esse copo meio cheio, copo meio vazio. A gente sabe que a gente não vai ser goleado pelo CRB, igual aconteceu de forma fatídica na Série B, dificilmente isso vai acontecer, ou por algum outro clube da Copa do Nordeste, mas ao mesmo tempo tem algo que falta, sabe? Falta Tem algo, isso. tem algo que falta. Tem algo que falta. E se a gente pensa, por exemplo, as coletivas do Carpini na Série A, ele era muito claro com a ideia de que ele escolhia um tempo para dar a bola para o adversário e ele escolhia um outro tempo para brigar pela bola. Normalmente, o primeiro tempo do Vitória, até no Barradão, com muita frequência, foi um primeiro tempo em que o Vitória dava a bola para o adversário, em que o Vitória era menos intenso, marcava mais no seu campo, e até foi interessante que a torcida ela foi, né, se adaptando a esse estilo. Entendendo, Ela né? entendeu você, né, Matheus? Você vai para o Barradão quase todo jogo, eu não vou por motivos de morar aqui em São Paulo. Então eu não tive essa experiência ali essa experiência na No campo, prática. né? Você pode até falar mais disso, de como que a torcida foi se moldando, né, a entender. E eu acho que Eu acho, entendeu. Não sei que. eu acho que a venda foi feita, muito bem feita por Carpini, né? Ele explicava o porquê de fazer aquilo, não era aleatório. É um time que a gente sabe que tem uma qualidade um pouco menor e ele deixava isso muito claro para todo mundo em todas as coletivas, né? Ele falava, não, eu tenho que dar a bola ao adversário, primeiro eu preciso não perder, primeiro eu preciso não tomar gol, para depois a gente fazer, né? Vamos pensar primeiro em pontuar e não perder, para depois a gente pensar em ganhar o jogo. Ele fez essa venda muito bem feita, né? Até porque vinha, talvez, dessas primeiras 7 rodadas, um insucesso do técnico anterior, e ele falou, não, é necessário a gente fazer isso, porque se a gente não fizer isso, a gente não sobrevive. Então vamos junto, vamos abraçar, e tem que ser assim. Eu acho que a venda por ele foi muito bem feita. E por isso que a torcida aceitou, né? Porque o Vitória, historicamente em casa, o Vitória sempre foi muito impositivo, né? Principalmente no início das partidas, que era pressão inicial para fazer gol, e se a gente olhar historicamente, eu não vou ter esse número agora, logicamente, né? Mas a gente vai ver que o Vitória fazia muitos gols no início das partidas, antes dos 15, antes dos 20. Era muito comum o Vitória já sair abrindo o placar logo no início das partidas, porque era muito positivo no início das partidas. E foi necessário se adaptar a esse novo modelo, como o próprio Carpini disse, para a gente sobreviver dentro do campeonato, né? Acho que Pois no é, final a gente viu que deu muito certo. Isso pois é. aliado aos resultados, que a torcida vai abraçando mais essa ideia, né? Sim, Que exato. no início, quando a bola vem para Arcanja, bora, adianta o jogo, adianta o jogo. Aí agora já é tipo, ó, calma, não tem mais aquela agonia, não, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, porque a gente sabe que o objetivo é ganhar os 3 pontos. Não era encantar, não era dominar o jogo, era ganhar os 3 pontos para sobreviver. E a gente até conseguiu para uma Sul-Americana, que ninguém nem esperava. Mas o intuito era só sobreviver no início. Pois é. E aí eu estava falando justamente de como que Carpini tinha sido muito explícito em relação à Série A, a essa escolha de, bom, a gente não tem nem condições físicas, porque o planejamento ruim impactou também a capacidade do Vitória ter um elenco que desse ali um fôlego para ele ser intenso em muitos jogos. Então a gente não tinha nem condições físicas e nem condições técnicas de a sequência de um trabalho de ser impositivo e de brigar pela bola nos dois tempos. O Carpini ele sempre foi muito, a gente já falou em muitas lives aqui, Matheus,
Kaique do excesso do sincericídio do Carpini, né? Então ele nunca negou isso. Ele sempre falou, olha, a gente realmente tem condição e ter a posse de bola, vocês vão ter que se acostumar um pouco com essa escolha aqui de que basicamente a gente vai lutar pela vitória em um tempo. É como se o jogo para vencer tivesse 45 minutos. E aí eu vi que teve algum comentário novo aqui. O Sandro. Boa noite, galera. Acho que Carpini expôs Marcos necessariamente ontem. O cara jogou os 4 jogos de titular, incluindo Adalto e o polo aquático no Barradão. O cara tava morto. Bom ponto. Realmente um gramado pesado também ontem, né? Jogou de lateral também nesses jogos, né? Também. Pois é. Concordo. Bom ponto. E agora foi... Até eu estava ouvindo a coletiva dele, ele comentou dos 3 zagueiros, falando justamente para, nesse início de temporada, que com os 3 zagueiros e os 3 volantes, ele consegue dar um refresco maior, principalmente nos beiradas, que não precisam recompor, porque não jogou com beirada, né? Jogou com 2 alas. Então, os beiradas não precisam dar esse bate e volta o tempo todo, e por ser início de temporada, ele tentou fazer nesse sistema para dar um pouco mais de refresco na marcação, né? Principalmente dos beirados. Ele falou em coletivo. Pois é. Eu acho que realmente essa falta de tato acabou fazendo com que a torcida pese desnecessariamente, né? Essa individualizar o tropeço em um jogador só, em um cara que acabou de chegar e com certeza vai ser ainda útil aí ao longo da temporada. Mas voltando só para ilustrar essa questão de como que Carpini ele tinha sido bastante explícito em relação a essa escolha, né, de que o Vitória não tinha o luxo, digamos assim, na Série A, de não precisar se impor durante os 2 tempos. E aí a questão que eu coloco aqui para vocês, Kaique, Matheus, é que nesse primeiro semestre, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, a gente não tem mais o direito de escolher jogar só em um tempo. Esse é o ponto. Que quando a gente escolhe aprofundar esse DNA de ser competitivo e de ser um time que está, digamos assim, que está buscando encontrar soluções, né? Quando você é favorito para a maioria dos jogos, você não precisa exatamente encontrar soluções, não é esse o ponto. Você tem que impor o seu modelo sobre o adversário, você tem que ter mais a bola, você tem que arriscar mais, e normalmente o time que é entendido como aquele time que é mais pragmático, mais competitivo, é um time que se arrisca menos, né? Um time que está ali buscando encontrar soluções e se arriscar menos. E o Vitória hoje ele é entendido desse outro jeito. E aí eu queria trazer essa provocação para vocês, porque se a gente quer exercer o nosso favoritismo sobre os clubes da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, então ser finalista do Campeonato Baiano com sobra e ser semifinalista da Copa do Nordeste com sobra, a gente precisa exercer a nossa autoridade sobre os adversários de uma forma que, da maneira como o carpinismo vem se apresentando até aqui, eu sinto que ainda falta o Vitória construir uma imposição de jogo de ir além simplesmente de ser competitivo, né? Ele tem que ligar essa chave de deixar de ser competitivo e ser um pouco mais impositivo quando ele enfrenta esses clubes em Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Cara, pegando aqui um exemplo, comparando com o Brasileirão. Que o Brasileirão, todo mundo aqui meio que tá um consenso que a gente tinha que ser competitivo, porque era o jeito que tinha para competir. E na Série A eu percebia que o Vitória tinha muito um jogo de momentos. Tinha momentos que o Vitória conseguia pressionar qualquer time. O Flamengo aqui a gente pressionou o Vasco, o Grêmio, e a gente tinha que fazer o gol nesse momento. Só que também tinha um lado que o adversário tinha esse momento. E a gente tinha que se proteger, não tomar o gol, fechar a casinha. Só que a gente ter isso enfrentando a Jacuipense não é legal, né? A Jacuipense que pressionou a gente, fez 1-0, poderia ter feito 2-0, não é uma coisa legal. Ontem o CRB teve inúmeras chances, pô. A zaga do Vitória toda aberta, toda esburacada, o meio campo também não funcionou. Então, fica chato você assistir um jogo que era para você sair com a expectativa de não, até pro torcedor médio, vou assistir hoje, meu time dá um show que é um time fraco. Mas não vai, porque o Vitória fica muito pragmático. É muito mesmo joguinho, é uma bolinha de healer lançada, não é... Parece que não usa da superioridade técnica dos jogadores. Não usa da velocidade de mosquito, que apesar de estar jogando mal, mas não usa.
da força de Janderson. Até tá jogando bem, realmente, ele até, beleza. Tudo bem que o time também tá se conhecendo. A gente tá vendo que Claudinho tá sendo uma ótima arma ofensiva, mas ainda assim não é um time que te encanta quando... Não é um encanto, oh meu Deus, que brilho nos olhos, mas é um encanto que você fala, poxa, gostei de ver o jogo do Vitória hoje. Ainda não teve nessa temporada, que é quando a gente tá voltando a enfrentar times fracos. E é a primeira vez que Carpini tá tendo esses jogos, né? Já que pegou só o bonde lá na Série A, em todos os jogos correndo, precisando ganhar todos, sabe? É o que eu só complementando antes de você falar, mas só complementando uma coisa, é que é o seguinte, hoje é o que eu sempre falo, hoje a gente tem um básico. Então hoje, mais do que nos últimos anos, a gente tem a convicção de que o Vitória vai tropeçar menos com clubes como o CRB fora de casa, ou até num jogo como o Colo-Colo da vida no Campeonato Baiano, como acontecia no passado. Mas isso é o básico. Esse é o básico para um clube que terminou a Série A em 11º lugar. Eu acho que a gente precisa fazer, Rafa, o que fazem com a gente na Série A, né? Se impor. Porque o Palmeiras vem aqui e faz o quê? Se impõe. O São Paulo veio aqui e fez o quê? Se impôs. Apesar de ter sido por uma circunstância do São Paulo aqui, porque teve a expulsão, né, de Wagner Leonardo, foi diferente. Mas os times grandes, quando vêm jogar aqui, faz o quê? Se impõe. E é o que a gente precisa fazer agora. Porque agora a gente é o time grande, né? Contra o CRB, a gente é o time grande, a gente é o time de Série A. Quando vai pegar o Colo-Colo no sábado lá na Arena, tem que fazer a mesma coisa, tem que se impor. Né? Deixar de ser competitivo para ser, como você falou, para ser impositivo. Não, agora me dá a bola aqui que eu vou comandar isso aqui. O jogo é meu, vamos jogar do jeito que eu quero jogar. O Vitória precisa fazer isso, que é isso que fazem com a gente.